Olá, Cid Roth aqui. Bem-vindo ao meu mundo onde o sobrenatural é natural. Céu, inferno, essas são coisas naturais. Elas não são fantasia, mas você decide por si mesmo. Quero apresentar a vocês minha convidada, Mary Catherine Baxter, porque em abril de 1976, às 2 da manhã, de madrugada, você recebeu uma visita surpresa. Conte-me o que aconteceu. Bem, eu estava em oração e Jesus Cristo apareceu para mim em forma humana. Havia uma luz brilhante que entrou no meu quarto e quando a luz se dissipou, lá estava Jesus. E ele disse: "Eu apareci para você por uma razão e um propósito, para que eu possa te levar em uma jornada e mostrar a você as profundezas, os graus, os níveis e tormentos do inferno." Ele disse: "É para o mundo inteiro, não é para um punhado de pessoas." E ele me explicou que à minha frente haveria horrores, tristezas e sofrimento, porque ele realmente falaria com alguns dos mortos no inferno e eu teria que registrar isso. Agora, quando você visitou o inferno, houve um momento em que você experimentou, de certa forma, o que as pessoas lá estão passando. Sim, experimentei. Conte isso. Veja. Fiz isso 2 vezes. Foi como a 20ª noite no inferno. Ia ao inferno todas as noites, 3 horas por noite, por 30 noites. 30 noites? Você deve estar desejando que isso acabasse. Oh! Sim, sim. Agora podemos tratar isso com leviandade, porque foi em 1976. Sim, no entanto, percebi que você realmente não gosta muito de falar sobre isso, não é? Não. Por quê? Porque isso me incomoda, porque as pessoas que vão para o inferno estão perdidas e não há mais esperança para elas. Ok. Primeiramente, onde fica o inferno? No centro da Terra. E tem o formato de um corpo humano e está de costas. E há diferentes níveis, diferentes graus, diferentes fogos de tormento. Como alguém entra no inferno? Por um portal. Existem portais chamados túneis. Eles são como túneis ou tornados e giram ao redor e voltam novamente na atmosfera. E eles estão conectados à Terra. E os chamam de túneis, mas Jesus os chama de portais para o inferno. E é quando morrem e rejeitaram a Deus. Eles realmente descem por esse portal até o inferno. Certo, agora voltando àquela pergunta original. Eu te perguntei como é estar no inferno como uma pessoa separada de Deus. Bem, foi por volta da 20ª noite e o Senhor me disse: "Você pode não me ver, mas eu estou aqui." Ele disse: "Há algo pelo qual você precisa passar para receber essa revelação, porque você precisa saber disso. Você sabe que isso é real, como João, o revelador, disse." E quando ele disse isso, ele se foi. Eu não conseguia vê-lo. E uma presença maligna, um demônio maligno, veio até mim e me tocou. E eles disseram: "O seu Jesus te abandonou." E quando fizeram isso, foi como se 1 milhão de lâminas de barbear atravessassem o meu corpo. E eu estava em forma espiritual, mas tinha todos os meus sentidos, sabe? E meu corpo estava em casa, na cama, e eu entendi tudo. Eu entendi porque as pessoas estão no inferno, os gemidos e os gritos dos mortos. E então outro demônio se aproximou e disse: "Nós vamos te colocar neste compartimento." E Jesus te abandonou. E eles estavam rindo e zombando. E eu fui colocado em uma área onde o fogo vinha em direção aos meus pés, em uma cela, e Cid, aquilo queimava. Eu realmente podia sentir aquilo me queimando. E eu estava em espírito e aquilo queimava minhas pernas, subindo pelas minhas pernas. Eu estava gritando e gritando. E eu disse: "Jesus, onde você está?" E comecei a citar a palavra do Senhor. E enquanto eu fazia isso, os demônios gritavam e recuavam. E eu diria: "Pelo sangue de Jesus, estou redimido, estou salvo. O que estou fazendo aqui?" Porque era como se eu fosse um pecador perdido. Realmente foi. Agora... Pelo que você me contou, você conseguia sentir. Ah, sim. Meu Deus, sim. O que... Você sentia cheiro? O cheiro de fedor, de esgoto, cheiro de queima, carne podre. O ar era tão rarefeito que mal dava para respirar. E a pior parte eram os gritos dos mortos, os gemidos e lamentos, o arrependimento porque perderam Jesus. E os demônios lembram a eles que poderiam ter tido Jesus. Eles poderiam ter nascido de novo e sido salvos da eternidade, da condenação. Você poderia me contar de uma pessoa com quem você falou lá e o que ela disse? Ou com quem Jesus falou e o que ela disse? Jesus falou com muitos, mas a principal que realmente veio à mente foi uma mulher, ok?
Ela costumava ser uma ministra da palavra de Deus. Ok. E seu marido cometeu adultério. Ele caiu em desgraça. E então ele foi até ela e lhe disse que havia sido tentado e cometido o pecado. Ela o perdoaria? E ela lhe disse que não. E ele foi até o pastor e perguntou ao pastor. Todos o perdoaram e oraram por ele porque ele foi tentado. Para o diabo. E a mulher ficou muito brava e disse, aqui estou eu, pregando a palavra de Deus, e eu sou tão santa e ele é tão pecador. Mas o que aconteceu foi que ela parou de ler a Bíblia, parou de orar e, por fim, deixou Satanás entrar em seu coração com ódio e malícia. E ela pegou uma arma, matou a outra mulher, matou o marido e se matou. Ela acabou no inferno. E o caso já havia terminado há muito tempo, mas ela guardou tanta amargura que Jesus falou com ela. Ele disse, você deveria ter vivido o que pregou. Você deveria ter perdoado. Você deveria ter compreendido. Foi isso que Jesus disse a ela. E ele disse, em vez disso você cedeu ao diabo e o pecado entrou em seu coração. Ódio e pecado. Foi isso que ele disse a ela. Deixe-me te perguntar uma coisa. Quando ele estava te acompanhando pelo inferno, algumas das pessoas tentaram falar com ele? Ah, sim. Conte-me um pouco desse diálogo. Certo, muitos deles tentavam e eram de diferentes nações, certo? Línguas diferentes, mas ele entendia todas elas. E quando as pessoas vão para o inferno, Cid, é por qualquer pecado que cometeram durante a vida. Se eram mentirosos, ficam com os mentirosos. Então, há tipo... categorias de pessoas... Como em Gálatas, vamos para Gálatas, as 17 obras da carne. Se eram assassinos, ficam com os assassinos. Enquanto Cristo caminhava, eles estendiam suas mãos ossudas porque eram esqueletos cheios de ossos de homens mortos. Eles não tinham cabelo, carne, sangue ou órgãos, mas eles podiam falar, eles podiam se virar, e eles gritavam e diziam, apaguem o fogo, não nos deixe queimar mais. E alguns clamavam por arrependimento, mas alguns amaldiçoavam o Senhor. Alguns gritavam com ele e diziam, por que meu vizinho não me avisou? Por que não me levaram à igreja? E você ouviria os gritos da multidão. Existe alguma reversão? Quero dizer, alguém que está destinado ao inferno consegue sair dele? De jeito nenhum. Voltaremos em breve. Isso é fascinante porque quando as pessoas morrem, elas vão para um de dois lugares. Eles vão para o céu ou vão para o inferno. Mary Catherine Baxter foi aos dois lugares. Então você terá uma pequena prévia do que esperar. Não vá embora. Já voltamos. Já voltaremos em instantes para o programa It's Supernatural. Agora voltamos mais uma vez com It's Supernatural. Olá, Cid Rocha aqui com Mary Catherine Baxter. E Mary Catherine, você teve uma experiência pela qual Jesus te fez passar por um motivo. Você foi ao inferno por 30 noites. Por que ele fez isso? Com o propósito de ganhar os perdidos e avisá-los, preparando-os para a vinda do Senhor. A maioria das pessoas não acredita mais em um inferno literal, eu sei. Sim. Conte-me algumas das piores coisas que você viu no inferno. Algumas das piores coisas, havia duas que eram muito, muito dramáticas. Havia os tanques de fogo, havia fogo como na 15ª noite. O anjo do Senhor até estava presente lá, mas Jesus estava comigo. E havia um lugar onde pessoas, almas que acabaram de morrer na terra, chegavam e eram lançadas em fogo líquido fervente, misturado com lava quente. E este foi o julgamento de Deus sobre os abomináveis, pessoas que ensinavam falsas doutrinas às pessoas. Pessoas que mentiram e blasfemaram deliberadamente contra Deus que sabia mais. Então o outro foi... Até mesmo diferentes graus de punição. Sim. Sim. E então havia um rio que fluía durante todo o início da minha jornada. Tinha uns 1,80 m de largura e era bem fundo. E as chamas subiram a uns 3 metros de altura. E então tudo foi acorrentado, esqueletos aos milhares. E a palavra de Deus foi escrita no fogo, amantes da sua própria carne, mais do que o mandamento de Deus. Homens amando homens e mulheres amando mulheres. E por todo o fogo. Lá, só por curiosidade, havia sessões especiais para pessoas lésbicas ou homossexuais? Era nesta área, nas chamas. Eles estavam acorrentados com uma corrente preta, Cid, que os levava pela corrente de fogo por todo o inferno a cerca de 100 a 130 km por hora. E quão doloroso você acha que isso era?
Seus ossos estavam carbonizados de vermelho, e eles gritavam e gritavam, dizendo: ninguém se importa com a minha alma. E eles diziam: avise as pessoas para não virem para cá. E a maioria das pessoas no inferno gritava isso. Diga à minha família para não vir para o inferno. Diga a eles para aceitarem o Messias como seu Salvador. Era isso que eles diziam. Eles choram e ninguém se importa, sabe? E eles xingam uns aos outros. E é horrível. E a outra seção do coração do inferno que é ruim? O coração do inferno é para hipócritas e caluniadores. É um coração de verdade. Tão grande quanto um campo de futebol com pele de cobra e bate como um coração de verdade. E nele são colocadas pessoas que são hipócritas, caluniadores, que realmente prejudicam as igrejas, prejudicam os pastores, até mesmo prejudicam programas que são verdadeiros como o seu. E elas recebem avisos e avisos e avisos na terra, mas não param. Bem, o maior aviso do mundo é se arrepender, porque se não se arrependerem, será tarde demais. A melhor coisa do mundo é alguém ser avisado do pecado e depois se arrepender dele. O que estamos falando não é fantasia. Sabe, você cresceu a maior parte da sua vida assistindo televisão e acha que todas essas coisas são fantasia. Maria Catarina Baxter, você vai olhar para a câmera e dizer às pessoas o quão real é o inferno? O inferno é muito, muito real. Não há escapatória uma vez que você chega lá. Você é entregue aos seus algozes. Enquanto você está na terra, precisa se arrepender e se voltar para Deus. Mas quando você está lá embaixo, por mais que clame por misericórdia, não há misericórdia. Aqueles demônios do inferno são tão malignos e eles até tocam em você, como eu disse antes, como se milhares de lâminas de barbear atravessassem seu corpo. E também há vermes que corroem seus ossos, e isso está em Ezequiel, sobre os vermes. E os gritos dos mortos, veja, são tão terríveis. Eles gemem, se arrependem, desejando ter ouvido um pregador, desejando ter lido a Bíblia, desejando ter entregado a vida ao Senhor Jesus, para que não estivessem neste lugar. E não há mais esperança, não há mais destino. E então eles sabem disso. Eles sabem, no momento em que descem por esses portais até o inferno, que perderam Deus. E eles se tornaram, como disse um pregador, eles se tornam crentes. Eles acreditaram na Bíblia. Me conte sobre algumas pessoas reais cujas histórias você ouviu. Certo, havia vários conversando com Jesus. Eles sempre conversavam com Jesus. E havia um homem, realmente, ele era muito alto. O esqueleto dele era alto e ele tinha uma Bíblia de capa dura na mão. Ela estava em chamas. E ele estava pregando a palavra do Senhor no inferno e os demônios o esfaqueavam. Eles mandavam ele calar a boca, isso é Satanás. Havia Deus e tudo isso lá. E eu comecei a ouvi-lo e me voltei para Jesus. E Jesus estava em forma humana, Cid, a propósito. Ele sempre estava em forma humana. Ele realmente chorou no inferno. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Porque, pelo que eu entendo, lendo as Escrituras, o inferno não foi criado para os humanos. Ele foi criado para os demônios e para o diabo. Exatamente. Então você está dizendo que, sabe, dizem que Deus pode fazer qualquer coisa, mas uma vez que alguém acaba no inferno, Ele não pode tirá-los de lá? Bem, é por isso que Cristo estava chorando. Ele disse: eu derramei meu sangue para que eles não viessem para cá. E você sabe, Deus é um Deus justo e Ele precisa julgar com justiça. Então, o que você ouviu eles dizerem? Eles disseram, eles estavam conversando, esse homem estava falando, certo? Pregando. E Cristo disse a ele: fique quieto, velho. E ele virou todo o seu corpo para o Senhor e disse: Senhor, eu me arrependo agora diante de ti. Eu vou fazer o que é certo agora, Senhor, se o Senhor apenas me permitir. Ele o chamou de Senhor. Tira-me do inferno e devolve-me o meu corpo. Ele disse: eu sei que o Senhor pode fazer isso. Ele disse: eu não serei mais preconceituoso. Ele disse: eu não vou mais mentir. Ele disse: eu não vou mais roubar da igreja. E ele disse: eu era um pregador da tua palavra e o pecado entrou no meu coração e eu entreguei minha vida ao diabo e eu me comprometi. Ele disse: eu te comprometi e fiz coisas perversas. E ele disse: Senhor, estou aqui há muitos anos e não consigo morrer. Ele estava muito... E ele foi julgado, sabe, queimando no inferno. Conte-me sobre outra pessoa. Certo, havia outra pessoa. Era como se de um lado do ventre do inferno. Sabe, o ventre do inferno tinha 3 milhas de circunferência, 17 milhas de altura.
Havia um monte de pessoas lá atrás, gemendo, resmungando e gritando, só os esqueletos delas. E um homem em particular estava gritando. E nós fomos até ele e Cristo disse, paz, aquieta-te. Ele estava no inferno e tinha apenas um esqueleto como corpo. Ele tinha sangue de verdade nas mãos. E Jesus disse, o sangue de muitos está sobre as tuas mãos. Porque ele costumava servir ao Senhor e costumava ensinar sobre o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo? E então ele parou de ensinar e o Espírito Santo o deixou. E por causa do seu pecado, o homem começou a pecar contra Deus, mesmo servindo a Deus. Ele estava servindo a Deus. Isso está em Ezequiel, você sabe, os justos. Você sabe, se você vê a espada chegando, tem que avisar o povo. Mas ele não fazia isso. Ele preferia se comprometer. Ele queria dinheiro mais do que os mandamentos de Deus. E ele disse a Deus, eles falaram com ele e Jesus falou. E ele disse que quando você começa a abrir seminários contra o Espírito Santo, é quando o julgamento vem sobre você. Ele disse, se você tivesse se julgado, não estaria aqui. Se você tivesse se arrependido, é sempre sobre arrependimento. A boa notícia é que você ainda está vivo e pode decidir onde vai passar a eternidade. Não vá embora. Quero saber sobre a viagem dela de 10 dias ao céu. Isso é bom. É disso que eu gosto de falar. Voltamos já com É Sobrenatural. Agora voltamos com É Sobrenatural. Olá, Sid Roth aqui com Mary Catherine Baxter e estamos falando sobre as 30 noites dela. Todas as noites, Jesus a levava em um tour guiado pelo inferno. E uma das coisas que acho fascinante é todo o assunto sobre o sangue do Messias. Mas isso foi mencionado no inferno. Me conte sobre isso. Jesus enfatizava sobre o seu sangue para essas almas que estavam perdidas. Ele dizia, se vocês apenas acreditassem no Evangelho, se apenas acreditassem nisso, meu sangue foi derramado para lavar qualquer pecado que vocês já tenham cometido, eu teria feito isso se apenas tivessem se arrependido e clamado por mim. Ele enfatizava isso por todo o inferno. E ele quer dizer exatamente o que diz, que foi o sangue dele que foi derramado no Calvário. Se nós acreditássemos que ele é o Filho de Deus, que ele veio para lavar os nossos pecados, e ele enfatizava isso, ele dizia, vocês não estariam no inferno, se vocês apenas crescem. Me diga, infelizmente, a maioria das pessoas que ainda não terminou sua vida e que está me ouvindo agora não entende o quão poderoso é o sangue do Rei dos Judeus, o Messias de Israel, Yeshua, Jesus, o Messias. E você que está zombando agora não vai dar a última risada. Você não vai conseguir. Não zombe. Mary Catherine Baxter, me dê um exemplo de quando você clamou pelo sangue ou me conte algo sobre o sangue de Jesus. Eu estava orando por uma pessoa que estava engasgada, realmente engasgada, e fui até ela, impus as mãos e comecei a clamar pelo sangue de Jesus, e eu creio na aliança de Jesus Cristo. Quando começamos a orar, tudo aquilo saiu imediatamente, porque era um espírito que os havia atacado. E outra vez com uma criança que estava com febre alta. Nós o cobrimos com oração e com o sangue de Jesus. E o Espírito do poder de Deus veio sobre mim, e eu repreendi aquilo, e instantaneamente foi quebrado pelo sangue de Jesus. Se pudéssemos ver no mundo invisível, quando clamamos pelo sangue, é tudo o que o sangue conquistou. Quando você diz que realmente acontece, o que você quer dizer? Ok, estávamos em uma igreja onde anjos estavam de pé enquanto orávamos. Com licença, cantando a música The Bloodline. Enquanto cantávamos, eu vi uma linha, um anjo de pé segurando uma grande linha de sangue. Era chamada de Bloodline, ao redor de toda a igreja, ao redor das pessoas. E às vezes, quando clamamos pelo sangue, eu realmente vejo um escudo vermelho descer sobre aquela pessoa. E elas começam a ser curadas. Elas começam a ser libertas. E se há um câncer no corpo delas, às vezes Deus me permite ver. O vermelho cobre o ponto escuro e queima o câncer. Agora, eu prometi a vocês que descobriríamos sobre o céu. Então, por 30 noites ela foi ao inferno, mas nas 10 noites seguintes ela foi ao céu. Eu preciso te fazer uma pergunta. Ok. Os jovens permanecem jovens como pequenos bebês quando chegam ao céu, ou eles crescem? Eles crescem. Me dê um exemplo. Ok. As crianças crescem no céu até a idade da maturidade. Elas são chamadas de inocentes, certo?
E a outra escritura sobre isso é quando diz: deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino de Deus. E eles vão para a escola no céu, eles são ensinados pelos redimidos e também por anjos. Você viu alguma criança no céu que conhecia? Sim, vi famílias que conhecia. Não, eu não os conhecia, mas vi muitas crianças. Ok. E quanto aos adultos que, digamos, têm 90 anos quando morrem e vão para o céu? Eles ficam meio debilitados? Eles andam por aí com bengalas? Não. Veja, Deus lhes dá um corpo glorificado, um corpo totalmente novo. E geralmente aparentam ter cerca de 33 anos. Se eles morrerem aos 100 anos, quando os anjos terminarem com eles e os levarem diante de Deus, eles parecerão ter 33 anos. Como era a música em Hampton? Eram elogios diferentes tipos de níveis de música. Havia um piano de 12 metros de largura. Havia uma trombeta de 35 pés de comprimento. E diferentes tipos de música agora. Tipo, tínhamos a banda italiana na Bíblia. Na verdade, vi pessoas dançando e girando ao som de música italiana. Também havia música judaica no céu, todos os tipos de música. Sim. Ok, bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Você viu em visão e quando foi ao céu esses livros que estavam acumulados nessa sala dourada? Me conte sobre isso. Bem, ok, há arquivos no céu, salas cheias de livros. Certo, primeiro. Eu vi várias salas, mas uma sala em particular, sinto vontade de compartilhar, era onde Deus tem livros que Ele quer trazer para cá e dar às pessoas para escreverem livros vindos do céu. Sim, Ele quer dar a elas revelação, conhecimento. E então havia outros livros de profecias, havia livros de oração. Bem, isso me lembra de alguém que entrevistei que ouviu canções no céu e muitos anos depois ouviu essas mesmas canções sendo lançadas pela primeira vez na Terra. Sim. Então você está dizendo que com os livros é do mesmo jeito. São livros que serão lançados do céu. Sim, e também há óleos de unção a serem liberados. O que isso significa? Como se houvesse frascos de óleo lá em cima, numa sala. Para. Cura e milagres? É para certos ministros também. Às vezes Deus enviará anjos para nos ungir mais. O que você estava me dizendo é que alguns desses livros continham registros das orações. Sim. E profecias. E também havia um grupo de anjos que Deus envia e Ele os chama de Exército do Norte. Veja, eles são anjos muito grandes, enormes, com cerca de 9 metros de altura. Eles têm asas enormes. Eles têm um rosto com uma expressão de determinação que você não acreditaria. E eles têm uma espada ao lado, maior que um homem, da qual saem chamas. Os cavalos em que eles estão montados são tão altos e têm mais de 1 metro de largura nas costas. Quando as orações dos santos sobem até Deus, elas vão para a sala dos registros, depois vêm diante do trono. O Senhor abre o livro de orações e dele sai fumaça e perfume. E o Senhor fala com sua voz, como muitas águas. Ele lhes diz: vão à terra e respondam às orações dela. Vão à terra e respondam às orações dela. E quando o livro é aberto, as páginas saem e vão para as mãos do escriba. E eles galopam para a terra para responder às nossas orações. Eles lutam por nós. Sabe, eu gostaria de ter visto o céu enquanto ainda estou aqui. Eu adoraria isso. E eu não quero ver o inferno nunca. Mas, de certa forma, quase sinto vontade de ver, porque quero ter essa mesma compaixão que você tem. Quando você vê alguém rejeitando Jesus, o que você sente? Isso dói. Mas na maioria das vezes vou lhe dizer a verdade, Sid. Na maioria dos lugares que vou, em todos os lugares que vou, eles ouvem a história e querem ser salvos. Eles querem Cristo em seus corações. E quando você começa a conversar, a realmente conversar, os coraçõezinhos deles simplesmente derretem, porque eles realmente não querem ir para esse lugar. Então, raramente encontro alguém que não queira ser salvo. Cru. E você? O profeta judeu Daniel diz no capítulo 12 do livro de Daniel: aqueles que são enterrados no pó, alguns ressuscitarão para a vida eterna. Mary Catherine, isso é o paraíso, certo? Isso é o paraíso. Eterno significa que não há chance de reversão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Sim. Então, na prática, quando alguém morre, não pode mudar de ideia por causa da palavra eterno que está ali. Então, algumas pessoas dizem: esta terra aqui, isto é o inferno. Não.
Se você acha que esta terra é o inferno, comparado ao inferno, esta terra é o paraíso. Você concorda, Mary Catherine? Eu concordo. Então escolha, porque você não sabe quando será o seu fim. Escolha agora mesmo. Vida eterna ou condenação eterna. Céu ou inferno. Vida com Deus. Vida separada de Deus para sempre. A única chance de reversão é agora. Por que eu digo agora? Porque você não sabe quanto tempo vai viver. Escolha a vida. Por que você vai morrer, ó casa de Israel? Creia que Jesus morreu em seu lugar pelos seus pecados. Peça para ele te perdoar e então faça dele o seu Senhor, dizendo: Jesus, eu te faço meu Senhor. Ou Jesus ajuda, isso já basta.